Ah, sim, o Mario Party. O jogo perfeito para você jogar naquele dia que você tá bem tranquilo, que ele com certeza vai estragar o seu dia. E eu, com minha linda cabeça, decidi jogar não um, mas três. Por quê? Eu não sei. Eu decidi já começar com o Mario, mas antes do vídeo começar de verdade, só um disclaimer. Já que eu tô usando o emulador, talvez apareçam algumas falhas gráficas no meio. Eu também decidi jogar o mapa Yoshi's Tropical Island, porque eu só imaginei que seria o mapa mais fácil para jogar. E o Mario Party já começou sendo Mario Party antes mesmo da gente começar. Ah, fala sério, esse jogo é muito injusto. O primeiro turno não teve nada de muito interessante a se notar. A única coisa que aconteceu é que o Luigi caiu no espaço de um minigame de um jogador. E é bem verdade que em uma tentativa ele conseguiu uma coisa que até hoje eu nunca consegui. Mas possíveis trapaças à parte, o primeiro turno acabou e começou o minigame. E sim, eu me diverti bastante, porque esse é um dos meus minigames favoritos. O segundo turno também não teve nada de outro mundo, mas aconteceu uma coisa que fez diferença depois. O segundo minigame também já começou bem. E aqui no terceiro já temos um leve spoiler do que pode acontecer com a gente mais pra frente. E o Yoshi também fez uma coisa que eu não achei muito legal. Ah, brincadeira. E no terceiro minigame eu também fiz uma afirmação estarrecedora. Não é possível, o bot é meio burro aqui. No quarto turno a gente também teve um minigame interessante. Só que aí no quarto turno o que eu mais temia aconteceu. Bom dia, companheiro. Que isso? Tubo do Bowser? O que isso aí faz? Faz dançar? 30 moedas? Espero que isso não faça diferença depois, né? Pelo menos se me serve de consolo, o Luigi também cai na mesma traquinagem. Os próximos turnos também não tiveram muitos eventos importantes. A única coisa que aconteceu foi que o Yoshi pegou uma estrela. E é lógico que o Luigi também não ia passar vontade, né? Daí pra frente os turnos até que estavam fluindo muito bem, só que aí isso aconteceu. Não. Exatamente, eu troquei o Toad com o Bowser faltando um espaço pra eu chegar no Toad. Pois é, nessa hora eu fiquei tão bravo que eu sem querer desliguei a gravação, tá? Mas vida que segue, né? Só que aí, quando o mundo mais precisava de um herói, eis que ele surge. Pois é, ele conseguiu concluir bem na minha vez. Foi aí que eu fiz uma promessa pro Donkey Kong, que até o final do vídeo eu iria retribuir ele. Foi por aí também que veio essa pérola de minigame.
Não, parabéns, Luigi. Parabéns. Parabéns. Nossa, que orquestra ruim. Não, não é à toa que estão jogando um monte de martelo do lado de trás. Culpa não é minha, tá? Aí, ó. Falei? Um turno. Me fala que é o último. 5 ainda? Ah, tá bom. Seja, vai. Espero que acabe logo. E o jogo continuava indo muito bem até que aconteceu uma situação muito parecida com a que já tinha acontecido antes. Até que, contra todas as expectativas, isso acontece. Não, pera. Não! Pois é, o Donkey Kong, o cara que tinha me salvado aquela hora, acabou de me trollar do mesmo jeito que ele tinha me salvado antes. Sério, eu fiquei tão irritado nessa parte que eu quase dei um rage quit. Fiquei uns 5 minutos nessa mesma tela só pensando se eu continuava ou não. Vendo a tela de pause que dizia que só tinham mais 2 turnos pela frente, me fez determinado a continuar. Obrigado, tá, Donkey Kong? Eu não te falei que ia te retribuir? Toma, de volta. Agora eu fiquei revoltado. Toma. Obrigado, tá? Sem brincadeira, acho que essa foi a vez que eu fiquei mais bravo jogando nesse canal. Sério, isso me deixou tão bravo que olha o que eu fiz no minigame seguinte. Se eu não vou ganhar, pelo menos você também não vai, tá? Tchau. E essa mágoa durou por mais de um turno. Se for me acertar, pode até me acertar. Só que se acertar ele, tá melhor ainda. Ó, vou até trancar ele aqui. Não vai pra lugar nenhum, Donkey Kong. Aí, pronto. Eu tô satisfeito. Se ele se lascar, eu tô feliz. E era o último turno e isso aconteceu. Nessa hora eu tava tão exausto que eu desisti. Depois de uma experiência quase traumática com o primeiro Mario Party, eu decidi jogar o segundo pra ver se é a mesma coisa. E eu te digo, não é. Deixa eu te falar por quê. Ele tem minigames melhores, muito menos poluição visual nos tabuleiros, tem power-ups de verdade, e por último, mas não menos importante, os turnos fluem muito mais rápido. Dessa vez eu decidi com Ari, e o jogo já começou um pouco melhor do que da última vez. No primeiro turno não rolou muita coisa interessante, a única coisa que eu achei engraçada é que ninguém tirou um número muito alto. Esse primeiro minigame é um dos meus favoritos, eu só não acho que ele seja para pessoas ansiosas. No segundo turno, o Yoshi me jogou um jogo que me lembra de uma música. O próximo minigame de 4 jogadores foi esse aqui. Eu pessoalmente acho ele bem divertido, mas eu nunca consegui ganhar nele. Presta sua atenção no que aconteceu no terceiro turno. Pois é, eu caí exatamente no lugar do banco, só que não tinha nenhuma moeda lá. Se você não sabe como funciona o banco, a cada vez que um jogador passa na frente desse espaço, o banco tira 5 moedas de você. Mas quem cair nesse espaço ganha todas as moedas recolhidas.
e eu caí quando não tinha nenhum. O terceiro minigame foi um clássico. Agora presta atenção nisso aqui. Pois apertei tanto o botão para perder em último vergonhosamente. Eu nunca vou entender o Nintendo 64. No quinto turno aconteceu uma coisa que eu achei bem interessante. O Luigi caiu no espaço do Bowser e todas as moedas foram distribuídas igualmente. O que no caso me beneficiou. Eu também aproveitei para comprar um cogumelo na loja. O minigame desse turno foi bem parecido com o do Mario Party 1 e eu achei bem mais emocionante do que o outro. Às vezes nem eu mesmo entendo meu cérebro, tipo agora, a estrela tá para baixo e eu decido pagar 6 moedas para ir no caminho oposto da estrela. E ainda fazer isso e ser mandado direto pro começo do tabuleiro. Pois é isso que dá gravar sem estudar o mapa antes. O próximo minigame me fez refletir que eu tenho uma pontaria excepcional. Nesse próximo turno, o Yoshi caiu no espaço de batalha. É aqui que o Goomba entra em ação. Ele pega algumas moedas de todos os jogadores e a gente tem que fazer uma batalha para essas moedas. Esse jogo deu simplesmente uma aula de minigames, presta atenção. Nesse caso a gente tem 5 detonadores e tem uma chance de ou você explodir ou você continuar no jogo. E isso é um minigame muito intenso. Tipo, nesse caso eu tenho 33% de chance de explodir, mas deu sorte. Eu só não acho que o Luigi teve a mesma sorte. Outro minigame que é um dos meus favoritos é esse aqui, o Shy Guy 6, e a gente tem que levantar exatamente a bandeira que o Shy Guy levanta. Só que tem vez que ele quer sacanear também. E cara, o desfecho desse minigame foi a coisa mais engraçada que eu vi em um bom tempo. Todo mundo perdeu ao mesmo tempo. Nesse outro turno eu também tive outra demonstração de sorte. Esse outro minigame também foi muito divertido, presta atenção. No próximo turno a gente teve outra batalha. Pois é. Dessa vez a gente teve esse outro minigame. E fala sério, olha pro desenho dos outros e olha pro meu. Não tem nem comparação. Nesse próximo turno, o Yoshi passou pelo espaço da estrela. Só que felizmente pra mim e infelizmente pra ele, ele não tinha moedas o suficiente. Esse próximo minigame foi um puzzle que até um primata conseguiria resolver. E tipo, isso não vem muito ao caso, só que olha a diferença de moedas que eu tô com que os outros estão. Aí no próximo turno eu acho que vou jogar e... fala sério, batalha de novo, não aguento mais. Nesse próximo minigame, se a Nintendo lançasse um jogo que você só faz isso, eu nunca enjoaria. Nesse próximo minigame, a gente tem a música mais linda do mundo. E para completar, no turno seguinte, eu consegui dançar os lindos movimentos de dança. Veja que maravilha.
Pelo menos eu dancei bem. Só que aí no próximo minigame aconteceu, adivinha? Mais batalha do que isso vira guerra. No final das contas, esse foi o minigame. Na minha opinião, eu acho ele bem legal. Mas gostar do minigame e ganhar o minigame são duas coisas completamente diferentes. Novamente, eu tive uma grande demonstração de sorte no mesmo lugar. Mas tirando isso, os turnos estavam fluindo muito bem. Não tinha nada demais acontecendo. Nesse próximo turno teve esse minigame maravilhoso. No próximo turno eu decidi usar cogumelo. Quem sabe com o cogumelo dá mais sorte para passar daquela parte. Bem, o cogumelo não serviu para muita coisa naquela parte, mas quando eu caí no espaço do banco e ganhei incríveis 5 moedas. Nesse próximo turno eu tive uma sequência de sorte. Esse próximo turno me fez perceber de uma coisa. Olha quanto dinheiro eu tenho. Nesse turno, o Yoshi me roubou algumas moedas. Mas mal sabia ele que eu estava com minhas habilidades de apertador de botão. Mas mesmo assim, o infeliz conseguiu roubar 21 moedas. Esse próximo ninguém também não teve nada demais. Mas sempre engraçado, nesse ponto do jogo, todo mundo tinha um cogumelo dourado. Aí eu fui rolar os dados e até me assustei um pouco. Por pouco, mas vamos lá. Nessa rodada eu finalmente consegui passar dessa ponte maldita. E decidi não pagar o ombro também. Nem esse aqui. Parei muito perto da estrela. No próximo turno com certeza eu consegui. O próximo ninguém foi um que até um acéfalo conseguiria ganhar. E eu perdi. O nosso jogo oficialmente nos últimos 5 turnos, o caldo começou a entornar. Primeiramente o Luigi começou indo no gol e me roubando moedas. Que ótimo começo de últimos 5 turnos, não é mesmo? Foi mais ou menos por aí também que eu peguei a minha primeira estrela, e assim pulando diretamente para o primeiro lugar. Vamos ver o Luigi jogar. Ele vai chamar o Boo. O que ele vai fazer? Eita, ele vai roubar uma estrela. Pera. Volta pro último episódio. Quer dizer que o inimigo está escondido bem debaixo do nosso nariz esse tempo inteiro. E era o Luigi. Que ele acabou de nos roubar uma estrela exatamente igual no último episódio. Dessa vez eu não tô determinado a desistir. Dessa vez eu vou ganhar o Luigi. Agora é uma questão de honra. Primeiro eu caio no espaço de Chainstein para ver se eu tinha alguma chance de recuperar minha estrela. Eu não recuperei a estrela, mas pelo menos ganhei umas moedinhas. No próximo turno eu fui humilhado pelo Luigi. Isso só aumentou a minha vontade de ter uma vingança com ele. Foi por aí que eu me lembrei de uma coisa. O Boo fica um pouco mais para a esquerda. E a gente estava no penúltimo turno. E isso se tornou uma missão para mim. Recuperar o que o Luigi tomou de mim sem direito. Recuperar o que é meu. Assim estavam as estatísticas do último turno. O Luigi caiu um espaço antes do Boo. O Mario continuava lá, só vivendo a vida dele numa boa sem atrapalhar ninguém. E ele caiu num espaço de batalha, que seria uma batalha para encerrar o jogo com a chave de ouro. Que no caso estava muito determinado a vencer, mas infelizmente eu não tinha habilidades suficientes. Aí chegou a minha vez de jogar. Eu estava determinado a tirar o número alto e conseguir alcançar o Boo, mas por todos os meus esforços eu não consegui. Infelizmente, depois de muito esforço e muita tentativa para tentar pegar minha estrela de volta do Luigi, eu infelizmente não consegui. Mas o jogo ainda não acabou. Ainda tem coisas pela frente. As estrelas bônus podem decidir o final.
É hora. Chegou finalmente a hora das estrelas bônus. O Luigi começou com vantagem por ter uma estrela. Minha estrela. E o Yoshi tinha mais moedas. A primeira estrela é a estrela dos minigames, que foi pra mim. Muito grato de receber essa estrela. Agora eu tô oficialmente empatado com o Luigi. A estrela das moedas foi pro Yoshi. Mais um espaço de acontecimento, eu e o Mario ganhamos a estrela. Isso quer dizer que eu tenho mais estrelas do que o Luigi. Sendo assim, eu finalmente consegui ganhar. Que maravilha, muito obrigado por assistir até aqui. Pois é, agora a gente tá oficialmente no último episódio da nossa série de Mario Party. Dessa vez com Mario Party 3. E uma coisa eu posso dizer com plena certeza. Esse jogo é muito melhor do que os outros dois. Dessa vez eu decidi com o Luigi, porque convenhamos, o Luigi com certeza é o melhor personagem de toda a franquia do Mario. Tenta me convencer do contrário. E olha só que maravilha, o jogo dessa vez decidiu que eu posso ir em segundo. Só mais uma coisa, se você tá interessado em assistir esse jogo inteiro, o link tá na descrição. Agora partindo pra valer mesmo, no primeiro turno como de costume não aconteceu nada. E pra encerrar esse turno com estilo, teve um minigame de 1x3 onde eu fui o solo. Cara, eu adoro esse minigame. Olha, o final desse minigame foi por muito pouco, mas por muito pouco mesmo. Sendo assim, importante foi que eu ganhei. Escuta, no segundo turno eu decidi comprar um item, e você não acredita no que aconteceu em seguida. Presta atenção. Um bloco escondido, e dentro dele uma estrela. Cara, fala sério, qual as chances disso acontecer? Não acredito que isso aconteceu. Ganhei uma estrela simplesmente de graça no segundo turno. Acho que o jogo entendeu que eu já sofri bastante nos últimos 2 episódios e quis dar uma consolação. Acho que foi isso. Só essa é a única explicação que tem. Ainda pra completar, o jogo me deu meu ninguém favorito. O que tá acontecendo isso aqui? Ele só pode estar querendo compensar meu estresse no primeiro episódio. Essa é a única explicação que tem. Bom, depois que a poeira baixou, eu decidi prestar atenção nos outros jogando. E o Wario começou comprando item na loja. Enquanto um compra, o outro usa, e eu decidi usar o meu item, pra ver se eu consigo tirar um número alto. Consegui tirar incríveis 10. E tudo isso pra cair no espaço vermelho. Enquanto isso, beleza, o Luigi tava só vivendo a vida dele numa boa lá embaixo, mesmo depois de tudo que ele me fez nos últimos episódios. O Mario também tava lá, vivendo a vida dele numa boa sem atrapalhar ninguém. E olha só que maravilha, dessa vez eu fui o solo de um minigame de 4 jogadores de novo. E com minha coordenação motora de um primata, eu perdi. E olha só que maravilha, com aquelas moedas do minigame que eu perdi, eu poderia comprar minha segunda estrela. Só que olha só que legal, eu perdi o minigame. Não, mas também o jogo da mão e eu quero o braço complica, né? Só que olha só que legal, nesse mesmo turno o Goomba nos ameaçou dar uma batalha. Só que no final não teve batalha, e eu gosto de batalha, que coisa. Mas pra encerrar esse turno a gente também teve um minigame bem legal. E no caso eu perdi. Cara, eu jogava tanto esse jogo, pra onde que foi as minhas habilidades? Tá, aí beleza, o Wario foi aí e pegou a primeira estrela. Mais do que merecido na minha opinião. E esse próximo lugar que a estrela foi me fez me sentir meio mal pelo Mario. No caso desse turno eu também caí no espaço de minigame de item. Cara, pra mim o item é o de menos. Olha que bonitinho o Baby Bowser lá no fundo. Olha só que interessante, nesse turno todo mundo, sem exceção, caiu no espaço de item. De novo, quais são as chances disso? Dessa vez eu decidi ir com um cogumelo triplo. E presta atenção no que aconteceu. Fala sério, por que não 333? Essa já é a segunda vez que acontece isso nessa série. Nesse mesmo turno, o Luigi usou um item que eu julguei muito eficaz. O cara simplesmente avança um espaço pra frente. Pois é, eu tô começando a desconfiar que esse jogo tá injusto, só que injusto pro meu lado. Beleza, e o Mario também decidiu comprar um item apelão. Foi aí que também teve, entre aspas, o minigame mais justo que tem. Foi por aí que o Wario também tem uma sequência de sorte. Primeiro ele roubou 20 moedas do Mario com a roupa do Bowser. E em seguida caiu no espaço do banco.
Só porque eu não tô jogando com o Wario. E aí beleza, o Mario decidiu apelar pra uma estratégia que até eu não consegui entender. Ele usou um cogumelo venenoso nele mesmo. Pra quê? Aí também o Wario decidiu roubar umas moedas de mim. Mas não contavam com minha astúcia, porque eu tinha um repelente de Boo no meu inventário. Por aí também o Luigi decidiu usar o item apelão dele pra comprar uma estrela. Bom, eu não posso falar nada, né? A decisão foi dele. Só pra em seguida o cara cair em outro espaço de item e ganhar outro item apelão. Dá pra entender esse Luigi? Dessa vez o minigame foi de 2 versus 2. E o bom desse minigame é que se você acertar, o seu parceiro automaticamente acerta. Então nem se precisa se preocupar com o timing. Foi por aí que eu também falei, beleza, se os outros estão comprando item apelão, por que eu não posso comprar também? Aí eu fui lá e comprei uma lâmpada mágica. Foi por aí também que finalmente a gente teve uma batalha de verdade, valendo 30 moedas. Fala sério, é exatamente isso que eu queria. E o minigame foi esse, mas infelizmente eu sou muito afobado pra prestar muita atenção. Tipo... agora. Mesmo assim eu fiquei em segundo, com direito até a moeda que sobrou. E o minigame desse turno propriamente dito foi esse aqui, que no caso não tem nem comparação entre a gente e o CPU. Foi por aí também que o Wario conseguiu um item raríssimo, um medalhão. Depois ele vai usar e eu te explico. Por aí também o Luigi usou o item apelão dele e conseguiu adivinhar o que? Mais uma estrela. Pulando diretamente para primeiro lugar e deixando os outros comendo poeira. Foi no final desse turno que a gente conseguiu esse minigame maravilhoso, que a gente tem no meio o Wario Feliz Saltitante. É mais ou menos por aí que a gente se adentra oficialmente nos últimos 5 turnos, e o jogo começa a ficar muito mais emocionante. Você lembra do que o Wario conseguiu no último turno? Pois é, eu também não lembrava até agora. Ele conseguiu o medalhão e foi diretamente para a sala do Game Guy. Se você não sabe como isso funciona, isso é praticamente um cassino, onde você aposta todas as suas moedas para tentar ganhar do Game Guy no minigame. No caso, ele ganhou e duplicou as moedas dele, mas no caso, se ele caísse no espaço certo, ele podia multiplicar por 10. Por aí também eu decidi que era hora de usar meu item apelão, porque eu já tinha moedas o suficiente para uma estrela. E assim eu peguei a estrela e avancei diretamente para o primeiro lugar. Fala sério, isso merece uma dancinha. Desculpem acabar com um momento feliz e tal, mas o Mario pegou uma estrela e isso pode acabar fazendo diferença depois, então... Aí beleza, nesse turno teve o Mario's Puzzle Party, que é um minigame bem confuso. Eu nunca entendi como que os computadores conseguem fazer combos tão perfeitos, e eu nunca consegui nem ganhar esse minigame. Também beleza, o Wario conseguiu outra estrela e agora ele tá empatado comigo e com o Luigi. Só que aparentemente ninguém gostou de que o Wario pegou a estrela, e no próximo minigame nós três se juntamos pra pegar ele. Por aí também que eu decidi fazer a maior trollagem que eu já fiz durante essa série. Presta atenção, eu fui lá na lojinha do Bowser e comprei um incrível celular do Bowser. No turno seguinte, sabe o que eu fiz? Eu liguei pro Bowser e me fingi ser o Luigi. Aí quem se ferra é o Luigi. Você achou mesmo que eu tinha me esquecido do que você me fez passar nos últimos episódios, Luigi? Sendo que o Bowser vai lá e dá um item de presente pro Luigi. Bowser, eu não liguei pra você pra fazer isso. Eu liguei pra você lascar com a vida do Luigi. Que você... Bem, que seja. O que importa é que nesse turno teve esse minigame, que eu acho um minigame muito bobinho, mas muito legal também. Sim, a gente tava oficialmente no último turno. E o que pode acontecer aqui? Uma batalha. Lógico, valendo adivinha quanto? 30 moedas. Que é o último turno, eu precisava ganhar essa batalha. Nesse caso eu vou te colocar no meu lugar jogando pra você ver. Bora lá. Essa é a última batalha do jogo inteiro. Eu tô sem moedas e eu preciso muito ganhar isso aqui. Vamos ver. Que seja, bora lá. Cara, como é possível ser tão idiota? Bom, eu perdi em último lugar e perdi todas as minhas moedas no último turno. Fazer o que, né? Bom, e sabe do pior? Eu tava pertinho de um espaço de estrela e se eu não tivesse perdido, eu conseguiria comprar uma estrela e ganhar essa porca... acho que no final das contas esse episódio não foi tão menos estressante do que os outros dois. Sim, as estrelas bônus, como não? Quem sabe elas conseguem decidir o destino de tudo isso. No total de estrelas, 3 estavam empatados. O Mario tinha mais moedas.
O Mario ganhou mais minigames, eu pensei que fosse eu. O Mario também? Pois é, aquela estrela fez diferença, agora está ganhando. Bom, pelo menos foi pra mim a estrela de acontecimento. Aparentemente as moedas fizeram um pouco de diferença, sim, principalmente por causa da batalha. Bem, obrigado por assistir até aqui. Falou!